Na linha, a partir de agora, conosco está o professor da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, integrante do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, médico infectologista, doutor Carlos Magno Fortaleza. Bom dia, doutor. Obrigada por nos atender novamente. Bom dia a todos. Bom, doutor, hoje a gente está aguardando aí para logo mais, ali pertinho de 13h, novo anúncio do governo do estado relativo às medidas de restrição. Se continuaremos ou não na fase emergencial, se haverá um recrudescimento, em que momento a gente está em termos de restrição ou os próximos dias, né? Já que essa é uma definição para além do domingo, essa fase emergencial vai até domingo agora. Quais seriam as recomendações, dado o atual contexto, os números atuais, seja de internações, seja o número de mortos também em São Paulo? Quais as recomendações gerais do Centro de Contingência ao governo do estado? Olá a todos os ouvintes. O Centro de Contingência tem analisado assim, com bastante minúcia, né, os casos, e a gente tem visto que houve uma desaceleração tanto da incidência quanto do número de pessoas esperando por leitos de UTI no estado. Claro, essa desaceleração ainda não é a ideal, né? Então é claro que há uma tendência de não haver grandes flexibilizações. Agora, o governador deve, a partir das nossas discussões, fazer a sua análise e a sua decisão, que eu tenho certeza que será uma decisão realizada em benefício de um controle maior da Covid, claro. Precisamos de mais restrições? Olha, nesse momento eu não vejo como existindo indicadores da necessidade de um lockdown, porque nós estávamos com uma aceleração, a cada dia não só crescia o número de casos, mas o número de casos crescia cada vez mais rápido, que nós chamamos de uma aceleração exponencial, e nesse momento nós estamos ao contrário, com a desaceleração. Nós começamos a ter um pouco menos de casos a cada dia do que nós identificávamos no dia anterior, e como eu falei, isso é muito importante, a fila de espera por UTI caiu absurdamente. Então, se isso não justifica grandes aberturas, grandes flexibilizações, também, pelo menos na minha leitura pessoal, não justifica a necessidade de um maior impacto de restrição, como, por exemplo, um lockdown. A gente pode esperar a reabertura de alguns serviços, que a gente até conversou aqui recente, doutor Carlos, sobre as diferenças entre a fase vermelha e a fase emergencial, que não são muitas, né? Tem ali a questão do horário de restrição à noite, um outro estabelecimento que não pode abrir em determinado horário, algum tipo diferente de jeito de você buscar ali o produto nesse comércio. Tem alguma previsão, por exemplo, de reabertura de academias e desse tipo de serviço que hoje está fechado? Esses serviços, especificamente, não têm sido discutidos para normas especiais. Agora, em relação ao vermelho e o vermelho ampliado, ou fase emergencial, nós temos, de fato, algumas mudanças. Eu acho que algumas delas são muito importantes, como, por exemplo, um estímulo maior ao trabalho em home office, né, e uma restrição um pouco maior no transporte coletivo e em alguns setores essenciais. Nós acreditamos que o governador ele deve fazer uma medida bastante conservadora hoje, no sentido de, como eu falei, não fazer grandes liberações. Mas não há nenhuma discussão, ou não houve nenhuma discussão relacionada a academias, relacionada a bares, relacionada a restaurantes, porque nós consideramos que esses são locais de altíssimo poder de disseminação e eles devem ser discutidos posteriormente de acordo com novas tendências epidemiológicas. Uhum. Então, doutor, só para nos ajudar aqui, já que a gente já recebeu de alguns estabelecimentos que estão nesse campo de atuação, não é? Academias, estúdios de pilates, coisas do tipo, coisas do gênero, indicando para seus clientes, nossos ouvintes e até repórteres aqui da Band News FM, a reabertura a partir de segunda-feira. Estão contando com algo que possivelmente não vai acontecer? Seria mais ou menos isso? Olha, estão contando com algo que eu não tenho conhecimento de que vai acontecer, né? Nós temos que entender que a nossa posição como comitê de contingência é uma comissão de consultoria. E nós temos sido, sim, escutados e temos participado de discussões muito boas com o governador,
Então, assim, eu realmente não tenho uma expectativa de uma grande abertura, mas nós precisamos ver como o governador vai bater o martelo hoje no seu pronunciamento. Esse diálogo tem sido cordial, vamos dizer assim, doutor Carlos, porque às vezes eu escuto o governador João Dória falando que aquele discurso dele mesmo, né, que virou característica, tomamos decisões baseadas na ciência, quem toma a decisão é o centro de contingência, e muitas vezes quando a gente ouve membros do centro de contingência, a resposta é o contrário, né, não, a gente faz a recomendação, quem toma a decisão é o governador. Como é que tem sido esse diálogo para chegar a uma decisão, e na sua visão, né, se essas decisões, as últimas decisões que foram tomadas aí têm sido, vamos dizer assim, se elas têm sido úteis, têm sido o ideal para o momento em que a gente vive na pandemia, né? A gente está falando aqui de redução de internações, ainda que pequena, mas a gente ainda está contando mais de 1.000 mortos por dia no estado de São Paulo, né? Como é que o senhor avalia tudo isso, a conversa, as decisões que têm sido tomadas? Olha, o centro de contingência em si, ele é um espaço bastante livre de discussão. Nós tivemos sempre bastante liberdade para mostrar discordâncias, para apresentar propostas mais duras que a proposta usada pelo governo. E, claro, quando isso vai ser transformado numa decisão do governo, leva-se em consideração a manifestação de outras áreas, da área econômica, de outras áreas a seguir. Então, há alguns momentos em que, claro, vai haver divergências entre a recomendação do centro de contingências e a decisão final do governador. Mas eu tenho que dizer que nas últimas semanas nós temos sido muito convergentes. E não só temos sido muito convergentes, como nós temos observado, a partir dessa convergência, um bom resultado. É preciso, e eu acho que isso é que é o mais importante dizer à população, essas medidas mais amargas tomadas nas últimas 3 semanas, elas tiveram resultado. E nós precisamos agora nos esforçar para que esse resultado não seja perdido. E nesse sentido, eu tenho certeza que tanto o governo de São Paulo, o Palácio, quanto nós, do Comitê de Contingência, temos a mesma opinião. E pode haver a volta da regionalização das fases do Plano São Paulo? Eu pergunto porque hoje, quando a gente olha o mapa, tá tudo vermelho, né? Tá tudo da mesma cor, estamos na fase emergencial, a mesma regra para todo mundo. Mas antes não, a gente sabia, ele olhava ali para Araraquara, por exemplo, tá mais restrito, né? A capital paulista tá mais tranquilo. Como a gente não tem mais esse mapa, eu pergunto para o senhor, como é que o senhor enxerga o estado de modo geral? Tem ainda regiões que estão numa situação pior, numa situação melhor? Quais são essas regiões? Olha, eu acho que uma das vantagens da transparência dos dados é que nós podemos pôr os dados em cima daquelas normas que foram criadas no Plano São Paulo. Se você puser os dados em cima das normas originais do Plano São Paulo, qual vai ser o resultado? O estado inteiro é em vermelho. Então, neste momento, nem é urgente essa discussão de voltar a tomar medidas regionalizadas, porque mesmo que a gente suspendesse a fase emergencial e jogasse naqueles critérios definidos do Plano São Paulo, todas as regiões de São Paulo permaneceriam no vermelho. Todas estão com ocupação de UTI acima de 85%, apesar de um pequeno respiro na última semana. Então, nesse momento, nem é prioridade a discussão da regionalização. É claro que, à medida que ficarem mais confortáveis os números, aí nós vamos ter que discutir se realmente, vamos ver, será que São José do Rio Preto está numa situação muito diferente da região metropolitana? Nós vamos precisar aplicar 2 modelos diferentes, mas nesse momento essa questão nem se impõe. Doutor Carlos, há pouco falávamos aqui sobre a volta, ou a possível volta do futebol em São Paulo. Hoje, mais cedo, o governador João Dória já sinalizou com essa possibilidade de retomada dos jogos de futebol em São Paulo. E há pouco nós conversávamos aqui no Band News São Paulo com o Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Sarrubo, falando exatamente sobre isso e falando sobre o protocolo que garantiria segurança para a realização dessas partidas. O Centro de Contingência assina embaixo, concorda com a retomada do futebol? É o caso? O que o Centro de Contingência tem batido fortemente contra é a retomada de futebol com torcida, né? A retomada de futebol, rigorosamente, nós não temos nenhum indício científico de se ela realmente retomada com os cuidados em relação aos atletas e sem torcida, se essa retomada ela tem algum impacto
ruim, negativo sobre a pandemia. Então, nós não podemos, com base completamente científica, empírica, determinar se isso é ou não uma medida ruim, certo? Agora, o que nós podemos dizer com certeza é que a presença de torcida, como aconteceu, por exemplo, na final da Libertadores, quem assistiu à final da última Copa Libertadores, viu que a torcida estava sem máscara, gritando, aglomerada, e isso é que nós não podemos deixar acontecer. Então, o centro de contingência ele tem focado muito fortemente naquelas situações que são de altíssimo risco de transmissão. E essa, nós temos uma manifestação muito clara e contrária, que é a presença das torcidas nas partidas de futebol. Dr. Carlos Magno Fortaleza, médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, integrante do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Obrigada pela entrevista, doutor. Até uma próxima. Muito obrigado. É sempre bom a gente poder conversar um pouco com a população e a gente só quer ressaltar a necessidade de manter o isolamento. Obrigada, bom dia. Obrigado.